podcast Isso Tem Uma História. Olá, meu nome é Hugo Pereira, o meu RA é 1856-2595 e o meu polo é Pirassununga, São Paulo. Ah, como seria bom se hoje em dia, na celebração da Santa Ceia, tivéssemos o costume de nos confraternizarmos com os irmãos em Cristo, não é? Melhor ainda, poderíamos até, com cada família, trazer um prato de sua casa, feito com muito amor e carinho, para que pudéssemos comer, nos confraternizar e nos alegrar com os nossos irmãos. Mas você sabia que antigamente no tempo da igreja primitiva era assim? Pois é, assim era. Mas o que era para agregar, dividia. Podcast Isso Tem Uma História. Pois bem, vamos iniciar nosso podcast para a atividade MAPA do curso Bacharelado em Teologia na Universidade Unicesumar. O tema é Festa Ágape. A festa ágape era uma festa muito comum entre os cristãos da igreja primitiva, conhecida como a Festa do Amor. Pois é, seu título não condizia muito com a prática dos irmãos da época. Era uma reunião onde os cristãos traziam seus alimentos de suas casas para juntos comerem antes da ceia do Senhor. Olha, a intenção era muito boa, porém a atitude de alguns, principalmente a dos mais ricos, fez com que essa tradição fosse deixada de lado por mais trazer problemas do que a comunhão entre os santos. Olha, as referências dessas refeições apareceram na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao 34, na carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirnenses, onde o termo ágape é usado, e em uma carta de Plínio, o jovem, a Trajano. Mais tarde, o Concílio de Laodiceia, de cerca de 363 a 364, proibiu que as igrejas celebrassem tal festa. Tais reuniões eram para ser de paz, harmonia e devoção, porém muitas vezes saíam do controle. O motivo da religião era esquecido e o ajuntamento de panelas virava apenas uma ocasião para encherem a pança e a cara, ou até mesmo para ostentação por parte dos membros mais ricos da comunidade, como aconteceu na igreja de Corinto, levando a duras críticas pelo apóstolo Paulo. Ouça o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Pois é, o apóstolo Paulo ficou irado com isso. Os mais ricos levavam suas refeições e, tomados pela gula e egoísmo, as consumiam antes mesmo dos menos abastados, os irmãos mais humildes, que por muitas vezes não tinham nem o que levar para a festa, nem sequer chegavam a se alimentar, ficando com fome. Por causa de abusos, alguns dos quais mencionados acima e no livro de 2 Pedro, capítulo 12, no versículo 13, a festa do ágape foi separada da celebração da ceia do Senhor a partir do século II. É provável que o que Paulo escreve sobre esses abusos tenha sido o começo dessa separação. Pelo que se sabe, o ágape continuou ainda por alguns séculos até desaparecer ao final do século VII da Igreja Cristã, ao ser proibido pelo Concílio de Cartago. Eu noto que o instinto humano individualista, não empático às necessidades do outro, imperam no meio do povo de Deus já desde o seu início, na igreja primitiva. Ainda hoje vivemos dias onde cada um pensa em si mesmo. Panelinhas são formadas no ambiente onde o todo deveria ser vivido, onde o corpo deveria agir em harmonia e não fragmentado. Olha, eu já até vi por diversas vezes aqueles que estão à frente da igreja como pastores, pregadores, ministros de louvor e até mesmo filhos de pastores sendo beneficiados por terem posições de destaque, e em detrimento daqueles que não estão sob as luzes dos holofotes do sistema gospel, como se estes não fossem iguais diante de Deus. Assim eu encerro este trabalho com uma sensação de que as coisas não mudam. Podem passar séculos, mas continuamos os mesmos, com a missão de lutar dia após dia contra nossa natureza egoísta. Cada vez mais percebo que em nós não há nada de bom, a não ser o Cristo que em nós habita. E assim eu me despeço desse trabalho, grato ao Senhor Jesus por me abençoar, de ter essa oportunidade de realizar esse trabalho, por ter a oportunidade de estudar numa faculdade como a Unicesumar. Agradeço também à minha família, principalmente a minha esposa, Roberta, e minha filha Isabelle, sem as quais eu não teria força para continuar caminhando, seguindo esta vida. Sou grato a todos, Deus abençoe e até a próxima. Podcast Isso Tem Uma História.